como a gente pode distinguir esses sermões expositivos, temáticos, textuais? Olha, eu posso fazer até por referência. Perfeito. Quando eu vou falar, por exemplo, um sermão expositivo, eu uso com muita frequência, por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes usa muito esse tipo de sermão. Ele é um pregador de cultura expositiva. Eu já vi ele ministrando pouquíssimas coisas temáticas, mas ele é expositivo. Quando eu olho, por exemplo, o sermão temático, é impossível você não lembrar do Luciano Subirá. Vem na minha mente. Ele é totalmente temático. Assim, pouquíssimas vezes eu vi ele sendo expositivo. Ele é temático, né? O textual ele vai ficar sempre ali no meio, tá? É o centro. É o centro. E aí é interessante porque o expositivo você não fica em um versículo e nem em um capítulo. Você conta, às vezes, a história toda. Isso. Mas, claro, você tem um tempo para ministrar. Então, você não vai falar, por exemplo, sobre toda a história. Vou pregar sobre Davi. Não dá para você pregar Davi em 30 minutos. Não. Mas você vai referenciar toda a história. Você vai falar de contexto, você vai falar de onde ele veio. A história dele, não tem como você resumir a história de Davi num sermão expositivo em um capítulo. Você vai falar com muito mais contexto daquilo. E o que eu gosto muito do expositivo? O expositivo, ele não tem voz de pregador. Ele tem voz de Bíblia. Perfeito. Eu gosto muito disso. Então, o pregador expositivo vai falar assim, esse texto me fala isso. Não, não é o que me fala. Esse texto está explicando isso. Isso é um pregador expositivo. Entende? É a voz da Bíblia. Né? O temático não. O temático, quem é temático, ele começa pelo tema. E aí você tem que tomar cuidado, porque eu já vi alguns pregadores expositivos desprezando o temático. Mas às vezes o temático ele é necessário. Estava ministrando esses dias na HPM sobre a questão, por exemplo, do jejum. Eu posso ministrar de maneira expositiva do jejum? Posso, mas eu vou ficar preso em uma passagem. Uhum. Quando eu vou falar, por exemplo, do jejum de forma temática, eu consigo pegar tudo do jejum. Eu consigo saber quem criou, de onde veio, para onde vai, por que fazer, quem fez. Então, assim, ele é muito mais amplo, ele é muito mais completo. Um livro de teologia sistemática, ele acaba sendo temático. Sim. Ele é temático. Você vai pegar um livro, por exemplo, qualquer livro ele vai ter o índice de temas. Ele é temático. Ele vai tratar por temas para organizar o seu racional, o seu raciocínio. Então, pregações muito bem fundamentadas dentro de um contexto temático, eu não vejo nenhum problema, não mesmo. Né? E tem um textual. O textual, geralmente, há uma briga sobre o textual, porque ele fica ali no meio. Né? Então, alguns falam que o textual ele tem que ter no máximo 2 versículos. Eu já vi livro falando sobre isso. Né? Até 2 versículos é o textual. E aí você fala assim, mas dá para pregar em 2 versículos? Uai, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dá para você pregar 30 sermão aí só. Meu Deus. Entendeu? É um versículo só. Eu lembro que foi um dos primeiros textos que eu aprendi em grego, né? Eguemi, Rodos, Roleteia, Rosoi. Então, ele é o caminho. E como assim o caminho? Ele é a verdade. Como assim a verdade? Ele é a vida. Mas que vida que ele está falando? E ali você consegue tirar um textual maravilhoso, poderoso.